Bom, boa tarde a todos. Gostaria de agradecer a presença dos que estão aqui fisicamente, de todos que estão nas redes sociais. Nós estamos aqui num momento muito importante, né, que é o Dezembro Laranja, que é o mês em que a gente fala e que a gente conscientiza, que a gente discute sobre as atitudes preventivas do câncer da pele, que é tão importante, tão prevalente, né? Todos sabem que o câncer da pele, juntando a população feminina e masculina, é o mais prevalente no nosso planeta, né? Então, nós temos que ter um olhar especial para isso, e é para isso que nós estamos reunidos hoje aqui. E gostaria de agradecer o número de pessoas, que nós estamos praticamente na última semana útil, né, de dezembro, e esse interesse. Eu gostaria de agradecer a presença de todos que estão aqui também na mesa, e vou passar a palavra para o professor Sanches, que é nosso presidente da Sociedade Brasileira de Dermatologia, para falar um pouco da nossa sociedade e das ações com relação ao câncer da pele. Obrigado, Cristina. Obrigado a todos os presentes, né? Realmente, como a Cristina disse, está aqui na penúltima semana, quase já na hora que a gente tem que estar preocupado com a cartinha para o Papai Noel, né? Que alguns Papai Noéis aí, principalmente no Rio, se vestiram de laranja, tá? Então foi bastante interessante essa campanha também. A Sociedade Brasileira de Dermatologia é uma sociedade centenária. Nós, dermatologistas que participamos dela há algum tempo, né, é uma sociedade de 1912. E é uma sociedade que eu diria que é das sociedades mais organizadas entre as sociedades médicas do Brasil. É interessante, ela é uma sociedade que sempre teve um contato muito grande com as sociedades estrangeiras, né? Ela faz parte do International League of Dermatological Society. Ela foi a segunda maior sociedade dermatológica do mundo. Eu acho que hoje ela está já perdendo para a China, mas ela só perdia para a sociedade americana. Nós somos mais ou menos 8.000 hoje, 8.600 em torno disso, dermatologistas certificados pela Sociedade Brasileira de Dermatologia e Associação Médica Brasileira, portanto, dermatologistas que fizeram formação em serviços reconhecidos pela sociedade e pelo Ministério da Educação e Cultura. E a gente tem essa preocupação de manter sempre um status de excelência na essência, visando uma preocupação para que a população brasileira tenha uma assistência de qualidade. A gente sabe que isso nem sempre é possível, mas é o que nós fazemos. Então, a sociedade de 1912 que se anteviu a algumas coisas. Na realidade, a campanha de prevenção do câncer da pele, que foi depois se tornado um programa, era de 1989, o professor Jarbas Porto que idealizou, um professor que hoje já é falecido, um grande professor acadêmico do Rio de Janeiro, mas ela só foi efetivada como um programa e uma campanha em 1999. A partir daí, são feitas todos os anos campanhas. Em 2014, imaginou-se, na moda que vem havendo aí todos os meses com alguma cor, né, idealizou-se que o câncer de pele também merecia essa atenção. A gente sabe que na Austrália é um problema de saúde pública, no Brasil não chega a ser, mas não é impossível que isso venha a ser. Então, se idealizou o Dezembro Laranja. Em 2014 ele começa. Hoje ele está absolutamente bem consolidado, e para esse ano nós pretendemos, em continuação ao Dezembro Laranja, fazer o Verão Laranja. Então, todo verão a gente deve estar fazendo a lembrança da importância da prevenção do câncer da pele e, além da prevenção, o diagnóstico precoce, né? Eu acho que assim, qualquer câncer de pele que a gente faça, se eu prevenir, excelente, melhor. Impacta num custo muito menor para o próprio paciente, assim como impacta num custo muito menor para a atenção à saúde, né? Quer seja pública, quer seja privada, né? E alguns cânceres a gente sabe que, se a gente não diagnostica precocemente, pode ter mesmo um impacto do ponto de vista de letalidade para o paciente, né? Então, a gente, o ano passado, acho que não sei se você participou, Luiz Fernando, de uma pesquisa que foi feita, isso também, mas uma pesquisa que foi feita na Datafolha para ver os hábitos dos brasileiros, e é interessante, nós temos mais ou menos 250 milhões de habitantes, é uma pesquisa baseada em domicílios, feita pela Datafolha, mostra que mais ou menos 50% dos brasileiros se expõem ao sol propositalmente do ponto de vista de lazer, e mais de 50%, 60 e poucos por cento, não usam
protetor. Quando não usa protetor, eu acho que assim, de algum modo não está usando medida fotoprotetora, que a gente vai discutir um pouco com vocês, né, o que é importante. Então, só mostrar para vocês que o desenho é para conscientizar a população, por exemplo, olha, o Metro, né, esse jornalzinho Metro, a gente conseguiu que tivesse a capa laranja, eles estavam vestidos com a camiseta da campanha. Então, a gente, no Rio, porque a sociedade fica no Rio, ela foi fundada lá e fica no Rio, o Rio está vários monumentos importantes. O Cristo, nós conseguimos que fosse iluminado de laranja, a Catedral Metropolitana do Rio e vários, os Arcos da Lapa, muito bonito. Eu tinha até uma apresentação, mas não cabe aqui nesse formato. São Paulo a gente ainda está conseguindo, lutando a gente tem um pouco mais de dificuldade. Né? Óbvio que a gente tem que ter uma assessoria de imprensa para isso. A nossa assessoria de imprensa, a dificuldade que eles têm, por exemplo, o Outubro Rosa, o Novembro Azul, já está orgânico, isso já não tem mais nenhuma sociedade por trás, quer dizer, as entidades públicas, privadas já estão conscientizadas. E a gente quer transformar o Dezembro Laranja nisso também. Aliás, nós estamos numa luta para tentar transformar o Dezembro Laranja numa campanha internacional, conversando com a International League e as outras sociedades para que faça isso, né, pela importância aí que tem a prevenção do câncer da pele. Tá bom? Obrigado, Cristina. Estou aqui à disposição para responder isso. Então, vamos lá, vamos abrir para perguntas. Vocês têm perguntas da plateia ou têm perguntas da internet? Oi, boa tarde. A gente está com várias perguntas na internet. Eu vou começar com algumas aqui. O uso de hormônios pode afetar o câncer de pele, o aparecimento de problemas de pele, principalmente na pós-menopausa, que muitas mulheres fazem a reposição hormonal? Essa pergunta veio da Valéria Benini. Acho que, de modo geral, a reposição hormonal não influencia no risco de câncer de pele. A preocupação que a gente tem é principalmente com o risco de tumores femininos, como câncer de mama, como tumores ginecológicos, e para isso, quando a paciente começa uma reposição hormonal, ela tem que fazer um controle bastante rigoroso da parte da mama e da parte ginecológica. Agora, em relação à pele em si, não. O que a gente percebe é que a menopausa muda muito a pele. Então, a reposição hormonal alivia muito a questão do ressecamento da pele, de todas as alterações que a menopausa traz. A reposição hormonal melhora, e por isso que uma coisa às vezes está relacionada à outra. Mas em relação ao câncer de pele, não tem essa preocupação. Uma outra pergunta muito interessante da Cleusa da Silva é em relação à camada de ozônio. Com toda a destruição da camada de ozônio e as alterações climáticas, o horário para se evitar o sol é das 10 às 5 ou já mudou isso? Bom, meu nome é Reinaldo Tobo, sou aqui do Hospital Sírio-Libanês. Não existe... Esse horário continua sendo mantido. É claro que numa zona que você tem uma camada de ozônio mais prejudicada, por exemplo, você pega lugares no sul da América do Sul, onde as ovelhas já têm catarata, de tanta quantidade de sol que passa por um buraco na camada de ozônio. É claro que as pessoas têm que tomar um pouco mais de cuidado nesses horários, mas esses horários devem ser mantidos. E tem também o índice UV, né? Então, dependendo da localização que você está, tem o índice UV, que ele é mais alto, então você confere mais risco. É um índice de alerta, então é importante, às vezes, você consultar isso para saber. Eu queria fazer um comentário. Se vocês entrarem, a Sociedade Brasileira está mudando o site agora, está ficando um site muito mais interativo. Tem duas possibilidades, para nós médicos, dermatologistas, que temos um acesso com uma senha, mas para a população de um modo geral. Se entrar lá, tem as orientações todas, inclusive, clica-se para o índice UV, ele vai partir para um site que é do governo também, agora não sei o nome, mas é alguma coisa de pesquisas aeroespaciais, e vai dar direitinho o índice UV de cada região. Se vocês clicarem na cidade, por exemplo, está dando, naquele momento, ontem o índice UV em São Paulo era bastante alto. Eu cliquei por curiosidade, bastante alto. Nós estávamos sem nuvem e com uma quantidade de sol enorme. A gente sente pelo próprio calor, né? Então, eu acho que
dá para vocês todos consultarem, é bastante interessante, tá? Inclusive, só uma dica, quem quiser consultar, inclusive, o seu risco para ter câncer de pele, também, clica lá, põe um nome e vai respondendo algumas perguntas, ele vai dar se o risco é alto ou baixo, obviamente, isso é uma estimativa, e como deve se comportar esse paciente. O grande problema com o buraco na camada de ozônio é que você perde uma barreira natural, uma proteção natural. Então, ainda que o horário de exposição não mude, o cuidado tem que ser redobrado, porque a exposição hoje, mesmo nesse horário, é uma exposição potencialmente muito mais danosa do que há 20, 25, 35 anos atrás. Então, essa atenção tem de fato, é fundamental para o cuidado com a pele. O que você vê é que quanto maior a incidência de radiação ultravioleta, maior o dano à pele. Então, com buraco na camada de ozônio, a gente perde uma dessas defesas e o produto final é um aumento do dano à pele por um aumento da radiação ultravioleta. Queria realçar uma coisa importante. Nós que moramos em cidade grande, às vezes a gente acha que a gente não precisa sair e passar protetor, mas assim, mesmo no carro, a gente está recebendo essa radiação, então é importante passar o protetor logo quando sai de casa, nesse momento, principalmente de verão, porque a gente acaba recebendo essa radiação, mesmo na cidade grande, que a gente não está exposto, as áreas todas expostas, mas a gente tem rosto, a gente tem braço, a gente tem perna, então eu acho que precisa passar, logo quando sai de casa, logo de manhã, eu faço isso todo dia, procuro lembrar, mas é importante isso também, porque às vezes a gente acha que só quando vai à praia que precisa passar, mas mesmo nas cidades grandes agora a gente precisa, porque o sol realmente, nessa época do ano, é muito forte. Apesar disso tudo, hoje eu estava vindo para o hospital de manhã, e o assunto, em uma das emissoras, era a nova moda do verão, que era o estímulo ao bronzeamento através do bronze na laje, né? O pessoal que está fazendo bronzeamento na laje com aquelas fitas adesivas para ficar com a marca do biquíni. Então, apesar disso, as pessoas continuam insistindo com o bronze na laje, que dizem que vai ser a moda do verão, infelizmente. Só complementando também, porque senão a gente fica achando que é só fotoprotetor, né? É óbvio que tem um apelo da indústria para fotoprotetor. Eu acho que assim, a gente precisa criar uma visão crítica no médico, no cidadão, de um modo geral, que eu vejo que às vezes fica todo mundo um pouco obnubilado. Quando a gente fala de fotoproteção, todos os dermatologistas aqui vão concordar comigo, são medidas fotoprotetivas e algumas são o melhor horário ou o menos pior para se expor ao sol é entre 10 e 16 horas. Tá? Isso aí é consenso internacional. Mas, na realidade, eu devo sempre procurar sombra, eu devo estar de chapéu, de boné. Hoje tem até uns chapéus, por exemplo, o indivíduo que gosta de pescar. Eu não vou proibir ele de pescar, porque ele tem um risco maior também. A vida não é feita só. Então, existem uns chapéus que protegem o pescoço, que o pescoço do homem sofre muito. Protege a orelha do homem sofre muito. Da mulher menos por causa do cabelo. Usar sombrinha, né? Quando sai ao sol. Usar camiseta, hoje tem tecidos que protegem mais, então os indivíduos que têm maior risco usar esse ou que são mais claros, usar esses artefatos todos. Então é isso, e procurar sombra, né? Além disso, vem o papel do fotoprotetor, que aí sim é um fotoprotetor químico ou barreira física, dependendo do subtipo, tá? Mas medida fotoprotetiva é uma questão de consciência e de educação de cada um. Eu buscar sombra, quer seja por roupa, aí óculos escuros, extremamente importante. O povo falou de catarata em ovelha e realmente a retina e o cristalino sofrem com a radiação solar também, né? A retinite pigmentosa, uma série de doenças aí. Eu acho importante isso. Acho que isso é fundamental. Só pegando esse gancho das medidas de barreira, esses tecidos de proteção UV, acho que são particularmente interessantes para as crianças, né? Criança é muito difícil de você repassar protetor e a gente sabe, nós como oncologistas, a nossa preocupação com câncer de pele é mais com o melanoma, que é o mais agressivo, e o risco de melanoma vem muito do sol que é tomado na infância e na adolescência. Esse sol da idade jovem, com queimadura, com bolha, lá na frente pode aumentar muito o risco de melanoma. Então, para a criança, acho que é um investimento fantástico que a gente faz, é educar eles já com essa cultura de cuidado com o sol. Então, os nossos filhos todos crescem já de boné, de camiseta, eles mesmos sabem que eles precisam repassar o protetor quando sai da piscina e a gente não foi criado dessa forma. Acho que essa mudança cultural é fundamental para prevenir o melanoma no futuro.
E só ressaltando o que a Marina falou, essa história de ficar vermelho, né? O vermelho é uma agressão à pele. O vermelho gera uma inflamação, ele gera um dano. Então, a gente tem que realmente evitar essa queimadura solar ficar vermelho. E assim, existe também estudos que mostram, quanto mais queimadura solar, mais formação de bolhas, mais chance de câncer da pele você tem mais tarde, né? Então, a conta chega mais tarde. Então, a gente tem que começar a prevenção mesmo desde as crianças. Doutores, mudamos de lado. Uma pergunta agora interessante, em tempos hoje de internet, aqui a pergunta da Regina, disse que ela viu um vídeo de um médico na internet dizendo que a melhor forma de absorver vitamina D é tomando sol do meio-dia sem protetor solar. Independentemente dessa verdade ou não, o que dizer em relação a todas essas informações que estão sendo disseminadas na internet em relação à pele e ao câncer de pele? Nós até, no site, tem um parecer recente em relação a essa questão da deficiência da vitamina D, porque não se media, não se quantificava a vitamina D, né? De repente, começou a se quantificar e vê que muitas pessoas têm uma deficiência de vitamina D sérica, né, no sangue. E aí começou a se atribuir que talvez as pessoas estivessem se protegendo demais. O que não é verdade, que a gente sabe que as pessoas não se protegem demais, aliás, se protegem de menos, né? Parece que existem questões individuais de sintetizar mais vitamina D ou menos pela pele. Eu posso dizer para vocês, por exemplo, na minha família, eu e uma das minhas filhas temos sempre vitamina D baixa. E não é que eu não me exponha a nada ao sol. Eu também gosto de praia, me exponho com cuidado. E 3 outros da minha família têm vitamina absolutamente normal. Deve ter alguma questão genética que não se está compreendendo bem. Ele não está errado quando ele diz que quanto mais sol você toma, e esse é o horário que mais se tem radiação ultravioleta, mais se sintetiza a vitamina D. Ele não está errado. Só que é uma questão de bom senso. Eu tenho que pesar risco-benefício. Eu posso sintetizar muita vitamina D, só que eu aumento muito a chance em alguns indivíduos susceptíveis de ter mais câncer de pele. Além do que de envelhecer muito a pele, porque o sol envelhece muito a pele. Então é uma questão de bom senso. Eu acho que a gente precisa ler com essa crítica dessa colega aqui, dessa pessoa que leu, né? E perguntou, isso é correto? Não está errado, não. Quanto mais sol eu tenho, mais vitamina D eu vou sintetizar. Agora, e o risco também vai aumentar muito de eu ter câncer. Existe um horário ideal para se absorver vitamina D? Foi o que o José Antônio falou. Se você estiver nesse horário de pico, você vai absorver mais radiação solar, mas é o risco-benefício. Seria muito mais interessante uma pessoa que tem uma pele muito clara, que tem uma deficiência, uma insuficiência de vitamina D e vai ficar mais envelhecida, com uma maior tendência a ter câncer de pele ou apresentar o câncer de pele, repor essa vitamina D por boca. Hoje existe uma vitamina D que você pode tomar, você não precisa ficar se expondo ao sol totalmente. Isso você está falando em Brasil. Quando você está no Brasil, o fato de você estar andando na rua, você já está absorvendo vitamina D. Se você morar na Dinamarca, se você morar na Sibéria, o índice de radiação é muito menor, você vai absorver menos vitamina D. Então, existem filmes do pessoal na Sibéria fazendo ultravioleta em casa para as crianças, né? Para evitar, por exemplo, na época, até o raquitismo. Mas seria muito melhor a pessoa repor a vitamina D por boca do que ter um envelhecimento precoce, como o José Antônio falou, ou do que ter câncer de pele. Esse é um ponto fundamental. Essa discussão sobre cuidado com a pele e níveis de vitamina D, ela sempre acaba suscitando discussões meio polarizadas e quase que religiosas por conta da polêmica envolvida. Mas esse é um ponto fundamental. Existem outras formas de reposição de vitamina D e, naturalmente, isso que o professor Sanches mencionou é um fato. A absorção e os níveis de vitamina B não têm uma relação linear com a exposição solar para todos os indivíduos. Existem indivíduos que, apesar de uma alta exposição solar, ainda têm uma dificuldade para atingir níveis adequados de vitamina D, e daí a relevância de formas alternativas de reposição, seja por via alimentar, seja na forma de suplementos que te permitam atingir níveis adequados de vitamina D. E a verdade é que não tem um nível de exposição solar que seja perfeitamente seguro para a pele. Então é difícil atingir esse equilíbrio. E, de novo, dado que você tem uma alternativa para repor a vitamina D, talvez esse cuidado com a pele acabe pesando na balança nessa relação. E só lembrar de coisas básicas. Vitamina D se repõe também comendo peixe, salmão, atum, leite, ovos, até shiitake, que está super na moda. É rico em vitamina D. Então, além dos suplementos, nós temos também a alimentação, que é uma coisa natural, né? Então, procurar fazer isso. Bom, o que me chamou a atenção dessa última pergunta que foi feita é com relação à busca que as pessoas fazem de informações através da internet.
Diferente dos colegas, né, eu sou paciente de melanoma, eu venho aqui representando o Instituto Melanoma Brasil, e uma das frentes, né, do nosso trabalho e a maior preocupação é a de dividir, através das redes sociais, informações de forma organizada e de forma simples, né, para que ela chegue de forma que consiga atingir pessoas de diferentes idades em todo o Brasil. Que essa é uma percepção que a gente tem, que é bastante forte, bastante grande, que hoje, apesar, né, da gente sair em jornais, em revistas, ter toda essa mobilização no Rio de Janeiro, a conscientização da população ainda é um trabalho de formiguinha. E as pessoas se apegam muito àquilo que elas encontram nas redes sociais e acabam até, muitas vezes, distorcendo e trabalhando com aquela informação da forma que convém melhor, né? Então, de repente, se é uma pessoa que já gosta de tomar o sol do meio-dia, quando ela ouve que ali ela consegue captar a vitamina D, então, para ela, aquilo se torna verdade. Para a gente, do Instituto Melanoma Brasil, o importante é ter, né, essa junta médica, né, que a gente chama de comitê científico, trabalhando junto para ajudar a disseminar materiais que consigam atingir todas as pessoas, mas de uma forma certa, né, com informações que sejam benéficas. Tá? Esse ponto que a Soraya comentou, da dificuldade de se implementar políticas de prevenção, é uma verdade. A Sociedade Brasileira de Oncologia Clínica recentemente fez uma pesquisa por via telefônica, e o produto da pesquisa foi o seguinte: a maior parte dos brasileiros, de fato, conhece o problema, sabe do risco que o câncer de pele representa, conhece, em linhas gerais, os principais fatores de risco para se desenvolver câncer de pele, mas, em sua maioria, apesar de todo esse conhecimento do problema e do que causa o problema, tem uma resistência muito grande a adotar medidas preventivas, ou seja, transformar o conhecimento em ação ainda é uma dificuldade muito grande, pelos mais variados motivos, por uma mudança de comportamento, pelo custo ainda dos protetores solares, que é uma dificuldade no dia a dia, mas talvez focar a ação justamente nesse ponto de converter o conhecimento em ação seja fundamental. Só lembrando que o perigo maior mesmo é a exposição intensa em curtos espaços de tempos. Então, estou de férias, agora eu vou aproveitar, e aí você se queima, forma bolha, naquele curto espaço de exposições intensas são piores do que aquela exposição crônica ao longo do ano. Então, prestar muita atenção nisso. Então, a gente tem que... né, eu acho, viu, uma das coisas importantes é a gente discutir essa questão de exposição crônica versus exposição aguda. Né? Essa é a experiência dermatológica, epidemiológica e até baseada em ensaios mesmo com animais. A exposição aguda, desde a infância, com queimaduras solares, elas predispõem ao melanoma, mas a exposição crônica e prolongada predispõe aos outros tumores de pele, que é o base e o espino. Então, que o oncologista valoriza um pouco menos, mas que quem faz cirurgia sabe do estrago que é se não tratar precocemente. Um mata de um jeito, o outro mata de outro. Um custa para o governo de um jeito, o outro custa de outro. A gente não pode... Aí o dermatologista tem esse papel muito importante, por isso que eu acho que as sociedades têm que conversar juntas na mesa e, como falou a paciente, também. Essa é uma preocupação muito grande, senão também ficam vieses. Então, se expor cronicamente é interessante, até protege um pouco do melanoma. A gente sabe disso, né? Mas não é uma coisa que você deva divulgar, porque não é para se expor nem cronicamente e nem agudamente. Então, esse cuidado. Na campanha laranja, os colegas estão falando também como cuidar das crianças. Uma colega do Rio, que faz dermatopediatria, também colocou um vídeo explicando isso. Então, o cuidado é com a exposição aguda e com a exposição crônica prolongada. Tá? É saber ter a medida certa. Mas, de novo, eu falo, o site da sociedade está ficando cada vez mais interativo e todo mundo pode buscar informações lá, né? E quando vê alguma informação que se tem dúvida, você que está representando os pacientes, nos comunique, né? E eu acho que a sociedade tem que dar mais a mão para discutir mais isso de fato. Eu acho que esse ponto é perfeito, porque todos os pacientes, quando tem o diagnóstico de câncer de pele, seja melanoma ou não, vai para a internet como primeira arma de pesquisa, enquanto aguarda a consulta, seja do dermato, seja do onco, seja do cirurgião. E eu acho que isso que a Soraya falou é fundamental. Eu acho que buscar os grupos de referência, o Melanoma Brasil, a Sociedade de Dermatologia, os grupos que são consolidados e que falam informações sólidas e importantes e relevantes,
E normalmente os pacientes acabam batendo em informações como essa. Poxa, mas eu não posso tomar sol porque eu tive câncer de pele, mas eu preciso tomar sol, senão eu vou me quebrar, os meus ossos vão ficar ruins. Não, não é assim. Né? A questão da vitamina D, hoje em dia, é muito acessível. A gente dosa um nível no sangue, a gente repõe conforme a necessidade individual, e tem muita gente que tem nível adequado, mesmo sem exposição solar. Aquela paciente que teve melanoma e que anda todo coberto, é super preocupado com o sol, às vezes a gente não precisa repor, porque o nível dele é bom. É essa questão individual. Então, acho que esse ponto de onde buscar a informação correta é perfeito. Boa tarde. Eu queria fazer uma pergunta primeiro para o doutor, eu não lembro o seu nome. Doutor Sérgio? Eu? Já Sim, tô. você. Você, no começo do seu discurso, falou que 60% da população não utiliza medidas fotoprotetoras. E esse é o mesmo número de pessoas que têm renda familiar abaixo de 2 salários mínimos. Você não acha que isso seria um fator pré-determinante para a pessoa não adquirir protetores solares que custam em torno de R$50 para cima, que isso afetaria muito na renda familiar dele? E outra coisa, só uma segunda pergunta. Os fatores de protetor solar, eles são um dos produtos industrializados com maior taxa de impostos pelo governo. Você não acha que seria um ponto a ser discutido pelo Ministério da Saúde? Porque o câncer de pele ele demanda tanto dinheiro para tratamento, será que não seria mais importante diminuir essas taxas, diminuir o imposto sobre esse produto para ele ficar um pouco mais acessível para essa população? Suas duas perguntas são extremamente interessantes. Eu só não sei dizer para você se esses 60% que não tomam medidas fotoprotetivas, essencialmente usa fotoprotetor, tem a ver com esses 60% que tem essa renda. Isso eu não sei dizer. Posso até olhar mais no trabalho se destrinchou nesse sentido. É até possível. Agora, é fato inquestionável que o protetor ainda custa muito. É fato inquestionável que não é só protetor. Eu acho que assim, nós no Brasil pagamos preços absurdos de sobretaxa, né? E é fato que a indústria também, não sei o quanto ela quer que seja mais barato ou não, mas é tema de batalha nossa, sim. A gente tem procurado muito estar conversando com o Ministério da Saúde e com o Ministério da Educação, que sem dúvida nenhuma está olhando isso em relação à comunidade. Foi muito bem lembrado. A gente tem estado... A gente não consegue distribuição na rede pública, a gente tem até se preocupado com alguma obrigatoriedade, por exemplo, que os carteiros tenham a distribuição via correios. Ontem, por exemplo, estava conversando com a Rede Globo, todo funcionário da Rede Globo recebe, quer dizer, eu acho que tem algumas camadas que estão mais conscientizadas, mas é como você falou, talvez não seja quem mais precisa, né? Por questão mesmo. Então, a gente está preocupado sim, e nós estamos batalhando por isso, tá? Você tem toda a razão. Esse é um ponto fundamental. Falando em medida de prevenção, nenhuma medida de prevenção funciona, tem um impacto real se ela não for implementada em ampla escala. E aí, naturalmente, essa preocupação que você levantou é fundamental. Você tem que tornar o uso dessas medidas de proteção, e o professor salientou muito bem que o fotoprotetor não é o único método, mas isso tem que ser disponibilizado para todos, para a maior parte da população possível. A mesma coisa com vacinação. Não adianta você vacinar para HPV um ou outro indivíduo. Você tem que garantir políticas que ofereçam uma vacinação em ampla escala para que todos tenham aderência a essas campanhas. E esse ponto do custo é, de fato, muito importante. O ideal seria que os impostos fossem mais baixos, que os custos fossem menores, para que o impacto orçamentário do uso rotineiro do protetor solar fosse incorporado aí no orçamento, ou, idealmente, que fosse distribuído no SUS de maneira rotineira e ampla. Nós fizemos recentemente uma busca no site do governo atrás de informações com relação a projetos de lei de distribuição do protetor solar através do SUS ou, eventualmente, a diminuição dos impostos. E o que foi interessante, mas, por outro lado, triste, é que existem vários projetos de lei que foram encaminhados por diferentes deputados em diferentes épocas. Então, quer dizer, existem projetos de lei desde 1990, né, tentativas, várias frentes, mas nenhuma ainda realmente que tenha dado certo. E existem diferentes, tá? Tem algumas que olham o lado dos pescadores, outras que olham os trabalhadores rurais. Se eu não me engano,
existe uma lei que é para as empresas, né, para que elas façam para que elas deem o protetor solar para os funcionários que têm essa exposição. Então, se eu não me engano, essa já é obrigatoriedade, e até por isso que a Rede Globo faz, os Correios, mas para outros segmentos ainda não. E com relação ao SUS, se eu não me engano, acho que tinham pelo menos 3 projetos de deputados diferentes, mas que ainda não conseguiram essa atenção. Existe uma lista imensa de projetos de lei que ainda estão em discussão, se eu não me engano, são mais de 3.000, e essa está lá no meio. Então, a gente precisaria ter uma mobilização geral, tanto de médicos, sociedade civil, as organizações como o Instituto Melanoma Brasil, para que a gente conseguisse endereçar isso de uma forma organizada, colocando isso como prioridade de saúde. Eu só queria complementar, que acho fantástico o que você falou. Somos poucos aqui, mas isso está nas redes. Quando tem um projeto que é aprovado, mas o Ministério vai avaliar se deve ou não colocar aquele determinado projeto, sempre há uma consulta pública. E eu vejo que ninguém vê e ninguém nem sabe como se acessa consultas públicas. E consulta pública quer dizer, nós como sociedade, eu como médico e o cidadão, quer seja engenheiro, advogado, trabalhador rural, todo mundo deveria acessar, mas eu vejo que é uma coisa distante ainda. Embora se tente propagandar, é difícil. Então, as consultas públicas são extremamente importantes que o cidadão participe. É que eu acho que o cidadão brasileiro é um pouco acomodado cá entre nós, né? Existiu uma época que a sociedade brigou muito e continua brigando para o filtro solar fazer parte da cesta básica, né? Isso é uma coisa muito importante. E quanto a essas políticas de saúde, você estava falando da vacina do HPV, esse ano sobraram vacinas de HPV porque não teve procura na rede, inclusive para vacinação gratuita. Então, falta realmente uma política de saúde pública que conscientize as pessoas. Uma vacina cara, como é a vacina do HPV, sobrou porque as pessoas não foram tomar. Só consolidando um pouquinho aqui, que todo mundo falando, eu acho que a gente transforma um país educando, né? Acho que todo mundo tem esse pensamento. Então, eu acho que também, junto ao Ministério da Saúde e o Ministério da Educação, nós temos que educar as nossas crianças pequenininhas a passar protetor solar, a pôr chapéu, a pôr óculos, elas serem agentes que multipliquem esse tipo de informação, chegar em casa, conversar com os pais. É só assim que a gente vai conseguir transformar a nossa sociedade. Então, também sensibilizar o Ministério da Educação para que a gente tenha realmente, dentro de de ciências, mesmo as crianças, mesmo na pré-escola, aprendam que, além de lavar a mão, escovar o dente, tem que se proteger com relação ao sol. Doutor, eu só queria ampliar também um pouco essa discussão. A gente recebeu várias perguntas aqui no Facebook de protetor solar mesmo. Então, tem dúvidas desde quais são os fatores mais ideais para qual tipo de pele, ou se é um fator para todos os tipos de pele, de quanto em quanto tempo tem que recolocar o protetor solar. Se os senhores puderem, por favor, conversar um pouco sobre isso. Bom, com relação à proteção solar, a gente sabe que o fator de proteção solar é FPS 30, né? Ele é um filtro ideal para a grande maioria aí da população, né? Vamos dizer, falando da população em geral. Nós temos vários fatores de proteção solar, nós temos 30, 50, 90, 100, isso acaba confundindo um pouco o consumidor com relação a que filtro usar. O que é importante, assim, o que é um filtro 30, o que é um filtro 50, é você saber o que você está comprando. Um filtro 30 protege o indivíduo 30 vezes o tempo que ele leva para ficar vermelho no sol, né? Então, se ele leva 5 minutos para ficar vermelho, é 30 vezes aqueles 5 minutos. Se ele compra um filtro 100, é 100 vezes aqueles 5 minutos. E talvez a gente não precise de tanto, né? Agora, por outro lado, é importante que se aplique a quantidade adequada. O que a gente vê é que as pessoas aplicam muito menos, né, filtro solar do que deveriam aplicar para ter aquele fator de proteção. Então, para você ter um filtro 30. Então, tem a regra também que está na SBD, a regra da colher de chá. Então, você tem que aplicar uma colher de chá no rosto, uma colher de chá nos braços, uma no peito anterior, outra no peito posterior, 2 colheres de chá na coxa e pernas. Então, você tem essa quantidade que é importante, né? Aplicar o filtro solar, o ideal é meia hora antes de ir para o sol, a cada 2 horas. Se o indivíduo suou, saiu da água do mar, da piscina, então, reaplicar esse protetor solar, né?
E, assim, para indivíduos com a pele um pouco mais sensível, a gente usa um filtro solar um pouco mais forte, mas um filtro solar, vamos dizer, 30, protege 95%, uns 50%, 97%, né? E às vezes você está se expondo a mais química, né? Mas às vezes... e também a questão... é importante você também ter os dois fatores de proteção, o UVB e o UVA. Geralmente o UVA, você vai olhar ali no fator de proteção, ele tem que proteger mais ou menos uns 30% do UVB, né? Então você tem um bom nível de proteção solar. Não sei se eu esqueci de alguma coisa, alguém quer complementar. Eu só acho assim, lembrar que é filtro mais medida fotoprotetiva. Eu que já estou velho, estou cansado de falar isso. Não é só filtro. Eu acho que é muito mais fácil, até além do filtro, cuidar. Chapéu, camiseta e a sombra, sabe? Procurar uma sombra de árvore, ficar embaixo do guarda-sol, embora a areia reflita, quanto mais clara a superfície, mais reflete radiação. Mas assim, por favor, eu acho que aqui, agora a gente imagina vocês multiplicadores, né? Então, são medidas fotoprotetoras, tá? Além das regras que a doutora Cristina esclareceu com tudo muito clarinho, como se deve usar o protetor, né? O ideal é um 30, né? Eu queria complementar o que a Cristina falou muito bem, até de uma maneira simples, para as pessoas poderem entender. Primeiro, o filtro solar tem que ser muito adequado ao tipo de pele, né? As pessoas reclamam muito, às vezes, de filtro solar. Então, hoje você tem um filtro solar, para quem tem condições de passar, para uma pele mais oleosa, para uma pele mais seca, para uma pele morena, para uma pele clara. E de uma maneira simples, uma regra bastante simples, é assim, um filtro solar, por exemplo, 60, ele duraria o dobro de um filtro solar 30. Então, ele dura um pouco mais de tempo. Mas a porcentagem de proteção é muito semelhante, como a Cristina falou. Um é 96%, é 97%. Então, se ele usa um filtro 30, ele tem que passar muito mais. Mas o ideal é que a cada 2 horas ele usasse esse tipo de filtro. E sempre o VA, o UVB também. Essa atenção aos detalhes da fotoproteção também se aplica não só ao filtro. Vou passar um bronzeador, fator de proteção 5, porque eu vou ficar o dia inteiro embaixo do guarda-sol ou da barraca. Só que se você olhar através da barraca, você consegue ver do outro lado, a luz está passando por ali, a radiação está passando por ali. Então não é só o fator de proteção do protetor que importa, mas o cuidado com esses outros métodos de fotoproteção também é fundamental. Então, roupas adequadas, que sejam de uma fibra densa, que limite bastante a passagem da radiação, o mesmo cuidado, eventualmente, com o guarda-sol, com uma barraca, isso também é muito importante. Acho que essa questão dos tecidos também, embora o custo ainda seja um pouco elevado desses tecidos de fatores de proteção, eles têm uma durabilidade muito grande. Então, por exemplo, uma camiseta que tenha fator 50 no tecido, ela vai aguentar um verão inteiro e ela, muitas vezes, o que está fora do tecido, você passa protetor e o que está embaixo do tecido, você não precisa reaplicar tantas vezes. Então, isso já tem uma praticidade enorme. E acho que isso que o Rodrigo falou é importante, porque uma barraca comum, às vezes, é igual a um fator 10. Ela não vai te proteger. Se você não tiver com protetor embaixo da barraca, você se queima. Assim como num dia que esteja nublado, mormaço, você também se queima, né? E acho que essa questão de reaplicar não é só para a praia. Acho que é importante também num dia de trabalho normal, por exemplo, que nem hoje, com esse sol, com esse calor, no mínimo que você passe o protetor de manhã antes de sair de casa, no horáriozinho que você tem na hora do almoço, antes de sair para o almoço na rua, só isso já pode trazer uma proteção bem maior. Normalmente a gente pensa na praia, né? Mas acho que é importante pensar no dia a dia também para isso virar um hábito real. A gente está com algumas perguntas aqui, mas se a plateia também tiver, por favor, levantem a mão que a gente vai até lá. Eu só quero complementar uma coisa. É o conceito, gente. Assim, economizar em radiação. A radiação ela é carcinogênica. E uma coisa também que tem uma falsa ideia de proteção, as pessoas vão para a praia, começam a aplicar filtro solar e ficam o dia inteiro na praia, horas e horas de radiação. Eu acho que a gente tem que pensar também, diminuir um pouco do tempo de exposição, fazer todo um conjunto de medidas, né? Como o Dr. Sanches falou aqui, proteção física, aplicar o filtro solar, não ficar tantas horas exposto ao sol, porque antigamente não tinha filtro, a gente ia para a praia, queimava, saia correndo, e ficava 2 dias fora do sol. Hoje as pessoas passam filtro e ficam 8 horas no sol para mais, então, assim, as pessoas estão realmente tomando muita radiação, né? Agora, perguntas? Boa tarde. Eu gostaria de saber se cabelo protege do sol, porque eu vejo muitas pessoas só com aquela proteção assim, meio chapéu, digamos, meio boné, e passam o filtro no rosto, na pele, e a parte do cabelo
não fica protegida. E eu queria saber sobre isso. Passa protetor no cabelo? Você tem que, se você puder, vou dar o meu exemplo e o exemplo do Zé Antônio aqui. Somos desprovidos de cabelo, né? Então, nós temos uma área de radiação solar muito mais importante, uma tendência muito mais de ter câncer de pele nessa região do couro cabeludo. Tanto é que existe uma grande incidência de câncer de pele no couro cabeludo de quem não tem cabelo, muito mais no homem do que na mulher. Se você puder usar um boné, seria o ideal, ou passar filtro solar. Se naquela área que você tem menos cabelo, você puder passar filtro solar, você pode passar. Mas o cabelo protege muito, tanto é que o doutor José Antônio falou do homem das orelhas, né, que não protege. Então, a gente vê uma grande incidência de tumores cutâneos na região da orelha. Então, é importante passar filtro solar, não só na parte da frente da orelha, mas na parte de trás da orelha, porque o cabelo não protege. O cabelo realmente é um protetor físico, né, como se fosse um boné natural para quem tem a felicidade de ter o cabelo. Então, falando assim, em termos bem gerais, as mulheres praticamente não têm carcinoma espino e basocelular de pavilhão auricular, porque elas têm, na maioria das vezes, orelhas protegidas e não têm problemas de couro cabeludo. Óbvio que existem raras mulheres, não tão comum, que têm uma rarefação, né, com pouco cabelo, as alopecias todas da dermatologia. Então, essas teriam que se proteger, com boné de preferência, porque não é fácil passar um protetor no couro cabeludo. Mas couro cabeludo também queima, sim, se tiver pouco cabelo. Se a senhora tem muito, é uma preocupação menor. Vamos ter bom senso, né? Não precisa melecar o couro cabeludo com protetor solar, né? Agora, lembrar das crianças também, porque a gente recebe muita criança que queima o couro cabeludo, às vezes o cabelo um pouco mais fino, né? E fica na piscina, lá na água do mar, pulando, e assim o cabelo fica mais arrisca, aparece, o couro cabeludo fica mais exposto. Então, vamos botar boné nessas crianças, né, gente? Botar chapéu, né? Doutora, aproveitando essa pergunta, tem uma questão aqui de se criança também pode ter câncer de pele. É raro, mas pode. Existem algumas síndromes em que as crianças não apresentam uma proteção natural, como nós apresentamos. Existe uma síndrome que chama-se xeroderma pigmentoso. Tem uma população muito importante em Goiás, que a sociedade brasileira tem tido cuidado de observar nos últimos 2 anos, que elas não têm uma proteção como todo mundo tem, por uma alteração nos seus genes. Então, elas têm uma tendência muito grande em ter câncer de pele desde a infância, mas é muito raro uma criança ter câncer de pele, mas pode ter, lembrando que sempre aqueles fototipos, aquelas peles mais claras. Esse é um ponto fundamental. A gente está discutindo muito a questão de fotoproteção, mas exposição solar não é o único fator de risco para se desenvolver câncer de pele. Quem tem pele clara, olhos claros, muitas sardas, muitas pintas, tem um risco maior. Quem tem um parente de primeiro grau, um parente próximo, que teve câncer de pele, particularmente melanoma, tem um risco aumentado também. Eventualmente, quem toma algum remédio que interfere negativamente na imunidade, ou seja, que reduz a eficácia do seu sistema imune, seja por um transplante, seja por qualquer outro motivo, uma doença inflamatória, também tem um risco aumentado de câncer de pele. Então, esses são todos subgrupos para os quais a gente deve ter uma atenção especial e um cuidado redobrado com a pele. O que o Rodrigo falou, muito interessante quanto ao paciente transplantado, a gente sabe que cada vez nós temos um número maior de pacientes transplantados, né, que sobrevivem durante muito tempo e que vivem muito bem. Esses pacientes em 10 anos têm 50% de chance a mais de ter câncer de pele, em 20 anos quase que 100% a mais de ter câncer de pele. Então, esses pacientes transplantados teriam que ser observados pelo menos todos os anos quanto à probabilidade de ter um câncer de pele. É uma população mais susceptível a ter câncer de pele pela sua imunossupressão. E essa é uma questão fundamental. Eu estou com uma lesão estranha na pele, mas eu nunca tomo sol, então eu não preciso cuidar dessa lesão. Não, o sol não é o único culpado. Se tem algum sinal de alerta, tem alguma lesão que chame a atenção, busque sim uma avaliação por um dermatologista, para que, se necessário, seja feita uma biópsia e se defina o diagnóstico. Mesmo quem tem a pele morena e tem uma lesão que seja num lugar onde não costuma tomar sol, então, por exemplo, uma lesão no couro cabeludo, uma lesão na unha, uma lesão na sola do pé, em um lugar bom, esse lugar não toma sol, não pode ser. Pode sim, então acho que isso é importante. E em relação à criança, só lembrando que o sol, embora seja raro o câncer de pele na infância, esse sol da infância pode causar um câncer de pele na idade adulta. Então, isso é um grupo muito suscetível e é um grupo que se expõe muito ao sol. Então, acho que tem que ser um foco importante de prevenção.
Só completando o que a Marina falou, isso é muito importante também, falar do melanoma acral, que é o mais frequente no nosso país, né? Então, a gente está falando de proteção solar, tudo, mas existe, o melanoma é o câncer da pele o mais grave, né? Que ele pode causar doença sistêmica, e no nosso país, a prevalência maior é de câncer nas extremidades, então, nas palmas, principalmente subungueal, né, debaixo da unha. Então, uma manchinha preta na unha, que está crescendo, uma pinta ali debaixo da unha. Então, é bom que seja visto por algum médico, porque isso é importante no nosso país. Isso é importante explicar até o porquê, né? Esses melanomas acrais, eles são mais frequentes nas populações negras, nas populações asiáticas. E a mistura no Brasil é muito grande. É por isso que a gente tem visto que esse, que é o melanoma mais raro no mundo inteiro, no Brasil não é tão raro, porque nós somos muito miscigenados. Então, é uma questão genética, não tem nada a ver com o sol, não sabemos ainda o que tem a ver, mas faz parte da prevenção e faz parte do conhecimento do câncer de pele, né? E com relação ainda sobre o melanoma, só acrescentando, né, com relação àquela dúvida de proteção do cabelo e tudo mais, sempre prestar atenção com relação a qualquer modificação que venha acontecer em qualquer parte do corpo, incluindo o couro cabeludo, porque existe também incidência do melanoma através de uma pinta, né, que se manifeste no couro cabeludo. E, às vezes, o diagnóstico é mais difícil por ser uma região que a gente não tem a visibilidade. Então, aí é importante, né, vocês que estão aqui, quem está nos ouvindo, ter essa consciência de, inclusive, olhar o parceiro, os filhos, e sempre prestar atenção em qualquer pinta que se modifique. E aí vale mudança no formato, na coloração, e aí vocês me ajudam, né? No crescimento. Então, qualquer modificação em uma pinta e que vocês percebam que chama a atenção, tanto em vocês quanto em alguém muito próximo, é o alerta para ir até um dermatologista. Tanto que a gente até tem tentado orientar cabeleireiros, tatuadores, podólogos, manicures, porque às vezes eles são os primeiros a ver, e eu acho que essa questão da unha é muito importante. O maior exemplo disso é o Bob Marley, por exemplo, moreno, ele tinha uma lesão na unha, achou que era uma batida do futebol, e era um melanoma, que demorou um pouco mais para ser diagnosticado. Acho que é um dos casos mais emblemáticos aí que a gente usa de exemplo, mas acho que treinar esses profissionais tem sido uma medida bastante importante. E a questão dos tatuadores também, para não fazer tatuagem em cima de pinta, isso também é muito importante, porque aí você faz uma tatuagem toda linda, toda escura, em cima de onde tinha uma pinta, e se aquela pinta crescer, mudar de cor, você não vai enxergar. Então, isso também, essas coisas são bastante importantes, e às vezes são em áreas que não são expostas ao sol e que também podem ter melanoma. Então, nós estamos falando, basicamente, nós falamos bastante aqui de melanoma, que é um tumor bastante agressivo, que, de uma maneira muito simples, é aquela pinta que se modifica no formato, ela começa a crescer, começa a ficar inflamada, começa a ficar, às vezes, sangrante, é um sinal. E o melanoma ele vai existir onde existe melanócito, onde existe a célula de pigmentação, que é na pele, que é nos olhos e na meninge, que a gente não consegue ver. Mas existem outros tumores que são muito importantes e muito mais comuns, não só no Brasil como no mundo, que são os carcinomas basocelulares, espinocelulares, que dão principalmente em zonas que são expostas à luz solar. Então, a parte do segmento cefálico, da cabeça, do pescoço, da mão, que se manifestam por feridas que não cicatrizam. A história sempre é essa: olha, eu estou com uma ferida que não cicatriza, ou eu estou com uma lesão nodular, uma pequena elevação que está crescendo, que estão aparecendo alguns vasos, que às vezes sangra. Essa é a história do câncer de pele. É um outro tipo de câncer de pele muito comum, que é o carcinoma basocelular, depois o espinocelular, inclusive aparecendo em feridas no lábio, que às vezes as pessoas falam, puxa, eu estou com esse herpes aqui no lábio há 3, 4 meses que não cicatriza. Podem ser algumas doenças, até doenças causadas por fungos, mas podem ser também causadas, ser um tipo de câncer de pele. Acho que lembrando também que todos esses tumores de pele, tanto o melanoma como os carcinomas, têm uma evolução muito favorável se diagnosticados pequenos e precoces. Então, acho que isso é o mais importante. Mesmo o próprio melanoma, numa fase bastante inicial, é uma doença com uma chance de cura muito alta, né? Essas lesões todas de orelha, nariz, tudo isso, quando é ressecado numa fase precoce, tem uma evolução muito boa. Então, por isso que a gente insiste tanto na questão da prevenção, do acompanhamento e de buscar ajuda quando tiver qualquer alteração no exame, no parceiro, na família, na mãe. Acho que não é só em você, é olhar, aproveitar que é o Natal, já dar aquela olhada em todo mundo.
Se notar alguma alteração, pedir para ir no médico. Tem uma pergunta da plateia. Bom dia. Aproveitando esse gancho da discussão dos cânceres de pele e das pintas, eu queria saber quais os tipos de pintas ou modificação da pele que a gente tem que se atentar e procurar um profissional para investigar melhor. Qual o comportamento dessas pintas, dos cânceres, como que ele se comporta, como que a gente alerta os olhos para isso e procura alguém para nos orientar. Então, assim, bom, primeiro, o indivíduo que tem muitas pintas, famílias que têm muitas pintas, mais do que 50, 100 pintas, tem histórico de câncer da pele, melanoma, então são pessoas que têm que prestar atenção, né? Uma pinta em especial, uma lesão de pele em especial, é uma lesão que está crescendo, que é nova, que está crescendo, que está mudando, uma pinta que sangra, uma pinta que coça, né? Então, isso é um sinal de alerta. Não precisamos alarmar a população. A grande maioria das vezes não é um câncer da pele, mas você tem que checar para saber se é ou se não é, porque é importante fazer um diagnóstico precoce. Então, o ABCD. A pinta, então, se você entrar na internet, você vê em vários lugares. Então, a pinta, quando ela é assimétrica, A, já assimétrica. B, borda irregular. Então, quando você não consegue pegar um lápis e desenhar ali a borda, ela é meio estranha a borda. C, mais de uma cor, né? Então, tem que ser vista. D, diâmetro maior de 6 milímetros. E a gente fala o E hoje de evolução, né? Então, todas as modificações. Essa pinta cresceu, essa pinta coçou, essa pinta sangrou. Então, são os sinais de alerta para buscar um dermatologista para fazer uma avaliação dessa lesão. Mais alguma? Esse sinal da letra D fala diâmetro, né? 6 milímetros. Como é que a gente vai calcular 6 milímetros? É a parte de trás de um lápis. Tem aquela borrachinha ali. Isso é uma ideia para você saber se a pinta tiver um diâmetro maior do que aquela, não significa que você vai ter um melanoma, um câncer de pele, mas que você tem que observar um pouco mais essa sua pinta, e existem exames clínicos, a observação que a pessoa olha, pode diagnosticar, existem exames de imagem, que é a dermatoscopia, que é um tipo de exame que você encosta uma lente, a dermatoscopia com focal, são exames que podem auxiliar muito no diagnóstico. Se você tiver dúvida na parte clínica, o dermatologista pode orientar, o oncologista pode orientar para esse tipo de exame, certo, Cristina? Você quer complementar alguma coisa desse tipo de exame de imagem? Felizmente, são ferramentas que surgiram e nos ajudam bastante no dia a dia do consultório, né? Em que o exame através desses equipamentos nos ajuda a ter uma ideia melhor da arquitetura da lesão, e vocês acabam tirando... Antigamente você ia mais no olho clínico, né? Ele é muito bom, o olho clínico é ótimo, o olho de um dermatologista treinado é muito bom, mas às vezes o dermatoscópio nos ajuda a selecionar melhor as lesões que nós temos que tirar, o que nós temos que acompanhar, e hoje também com a microscopia confocal, que é um instrumento vamos dizer, de ponta, também ele nos auxilia naquele momento, você vê como que se fosse um exame anatomopatológico, né? Como se fosse o exame da pinta mesmo, então nos ajuda bastante. Então isso vem melhorar o diagnóstico e diminuir o número de lesões que você tiraria, né? Então diminuindo o risco cirúrgico, o custo, tudo isso, né? Então está comprovado que esses exames auxiliam bastante no diagnóstico. Assim, fique atento, se eu tenho uma pinta que é regular e de repente ela faz, sabe, uma simetria, faz uma reentrância e uma borda, significa que o E, quer dizer, ela está evoluindo de algum modo. Então, antes que sangre, antes que isso, antes que aquilo, a pinta está formando um rabinho, alguma coisa, está ficando estranha, procure quem conhece. E às vezes é o médico dermatologista quem faz essa isso. pinta às vezes pode ser, eu já peguei pacientes, essa eu tenho desde a infância, tenho certeza que Exatamente. não é nada, sempre tive, eu já peguei vários. Aquela que você nem dá bola, muitas vezes sabe? Não é tanto aquela gordinha que parece uma verruga, antes vocês ficam mais preocupados muitas vezes com aquela, que muitas vezes são queratoses, tudo, e não tão preocupados com o pequenininho, que é o ugly duckling, que é aquele bem feinho, é aquela pequenininha que não dá para ver, que acho que o companheiro, a mãe, às vezes pode ajudar. A Marina falou, realmente é interessante, festa de Natal, você vê, às vezes você nem conhece a pessoa, tá lá, você olhar com o olhar fixo na pinta da pessoa, você nem disfarça, sabe? É incrível, a gente passa para essa área, a gente fala, melhor tirar. E eu já estou até educando meu pai, que é ortopedista, já a reconhecer as lesões, então é engraçado. Doutora, estamos com muitas perguntas sobre manchas de sol. Desde como elas aparecem, se elas podem virar câncer, qual é o melhor jeito de tratá-las. Estamos com várias perguntas sobre manchas de sol. Os senhores poderiam falar sobre isso?
Bom, manchas de sol é um termo bem amplo, genérico, né? Abstrato. Na verdade, o que a gente, vamos dizer, focando aqui no nosso assunto sol e pele, a gente fala em fotoenvelhecimento, né? Então, o fotoenvelhecimento, a luz, ela causa alterações na pele que vão desde mudança de textura, mudança de cor, então tem aparecimento de lesões de lentigos solares, que é o aparecimento de um aumento da pigmentação da pele, você tem as lesões malignas, então geralmente o indivíduo ele tem mais essas manchas nas áreas fotoexpostas que foram submetidas à radiação solar crônica, né? E parece que você chega numa certa idade, às vezes a gente recebe paciente no consultório, puxa vida, nossa, depois desse verão apareceram, nossa, um monte de manchas que eu não tinha antes. E é isso mesmo, né? Você vai excedendo a capacidade que você tem da sua pele de manejar aquele ultravioleta, né? Então vai danificando, e cada sol que você toma mais, você realmente vai ganhando mais manchas, né? E aí elas têm que ser avaliadas, é importante também uma avaliação adequada. Você pode tratar mancha desde que você pode, sei lá, fazer um clareamento da pele, usar ácido, usar laser. Importante avaliar a lesão para saber se aquela lesão não é um melanoma, para não fazer um laser no melanoma. Isso é muito importante. A gente às vezes recebe casos de pacientes que foram tratados. Então é importante que um dermatologista, uma pessoa que tenha capacitação, né, para examinar e tratar a lesão, trate adequadamente. Não sair fazendo laser se você não sabe se aquela lesão é uma lesão benigna, uma lesão maligna. Só um ponto disso, acho que isso é fundamental. Assim, mulher costuma procurar muito mais pela questão estética, então, por exemplo, grávida, aparece mancha, vai atrás, mas acho que isso, assim, antes de fazer qualquer tratamento estético, passar num dermatologista e fazer uma avaliação adequada. E eu acho que um outro grupo importante de pacientes são os homens. Homem não costuma ir em dermatologista, homem não dá bola para lesão de pele. É muito difícil, assim, é muito normal a gente trazer o paciente que a esposa arrasta porque ele não queria vir de jeito nenhum e aquela lesão já estava ali feia, sangrando. Ele viu que aquela lesão mudou e ele não avisou, não comunicou. Então, acho que esse grupo de homens, ao redor dos 50 a 60 anos, é um grupo que nos preocupa bastante, porque é um grupo que procura muito menos, né, dos pacientes. Então, acho que é um grupo que merece atenção. A mulher tem uma visão diferente do médico, porque ela está acostumada a ir no ginecologista todo ano. O homem, mal e mal, quando faz 40 anos, vai no urologista, é uma dificuldade. Mas eu acho que ele deveria, pelo menos uma vez por ano, deveria ter essa rotina de fazer um exame dermatológico, assim como ele vai no dentista, a mulher vai no ginecologista. Uma outra mancha que aparece muito no verão, que às vezes é confundida, é o que a gente chama de melasma ou cloasma, que até as grávidas podem ter mais e tem que usar mais fotoprotetor, que são aquelas manchas dos dois lados da face, das regiões malares, na região frontal, que popularmente se chama de testa, que tem um diagnóstico diferencial muito simples, que não é uma lesão tumoral, mas que costuma aparecer também no verão de uma maneira muito importante, daí a importância do filtro solar. Tem aqui o caso de uma paciente que eu acho que, depois de tudo que a gente conversou aqui, ficou muito claro os perigos, os riscos, mas a gente também falar um pouco dos benefícios do sol, porque essa paciente teve um melanoma e hoje ela não sai de casa quando está sol, ela morre de medo, faz tratamento para depressão. A gente tem que ter um bom senso e um meio termo nisso, não é, doutor? Claro, eu acho que esse bom senso, foi o que o doutor Zé Antônio estava falando, você mora num país tropical, num país bonito, você tem que sair de casa, aproveitar o país que você mora, você tem que sair socialmente, se integrar à sociedade, desde que você respeite aqueles piores horários, desde que você faça uma fotoproteção adequada. A pessoa não precisa ficar enclausurada em casa porque ela teve um melanoma. Isso vai até piorar o quadro dela depressivo, mas ela, com essas orientações todas que nós falamos, ela pode ter uma vida praticamente normal, né? Temos aqui uma paciente, acho que a gente tem um exemplo aqui que está aqui hoje, até gostaria que você falasse o que mudou, o que esse impacto mudou na sua vida, se sua vida mudou. Conta pra gente aqui. Bom, minha vida mudou e mudou para melhor, porque agora eu posso dizer que eu sou uma pessoa consciente. Eu também tenho uma filha pequenininha, não sai de casa sem proteção solar, sem um bonezinho. Para mim, assim, o que mudou? Eu incorporei o protetor solar na minha rotina. Eu já usava há muitos anos no rosto, mas as outras áreas do corpo eu negligenciava. E depois do melanoma eu comecei a perceber que realmente a gente está no trânsito dirigindo, toda essa parte das mãos, dos braços, ela fica super exposta, né?
Então, assim, isso mudou muito. Eu incorporei para os dias de muito sol e os dias que eu preciso, né? Porque, assim, não dá para a gente ficar só em casa. Claro, a gente precisa sair. E se está muito sol, colocar um chapéu. Tenho agora camisetas com fator de proteção. Obviamente, eu não vou mais à praia em horários de sol a pino, né? Eu vou à praia. É claro, eu não tinha muito hábito de ir, né? Continuo não tendo muito, mas quando vou, nos horários adequados. Então, assim, não precisa ficar só dentro de casa. Eu sou prova viva que a gente pode sair e deve sair, mas, claro, né, adotando todas as medidas. Eu gosto sempre de dizer, a gente está numa campanha para que a gente previna e diagnostique precocemente. A gente sabe até agora que a radiação ultravioleta é a principal causadora dos cânceres da pele. Embora exista arsênico na água, Estados Unidos agora baixou uma portaria, tem que ter menos arsênico, porque eles também têm essa preocupação. Minas tem alguma área com arsênico, tem isso tudo, tem outras causas, tá? Agora, eu falo às vezes quando o pessoal começa a fazer uma apologia a não pode mais nem estar em luz nenhuma. Apaga o sol e vamos ver se vai ter vida no planeta. A gente sabe que o planeta vai durar X anos enquanto o sol estiver iluminando. Não há vida sem sol. E o sol é fundamental, né? Eu acho que fundamental a gente conhece ainda há pouco, mas inclusive para despertar emoções, uma série de coisas. A gente sabe que a radiação ultravioleta atingindo retina, ela libera determinadas substâncias do bom humor, é antidepressivo. Então, não é isso. Eu não proíbo um paciente meu que teve melanoma de não ir mais ao sol. Ele vai com todos esses cuidados, mas ele deve ir, ele deve ter vida normal. Vai-se ao sol, sim, com todos os cuidados que todo cidadão tem que ter. É óbvio que eu tenho mais medo, né? Mas esse ponto é fundamental, porque isso é muito comum. A gente tem muito paciente que fica paranoico, não quer sair, a família está toda na praia, ele está na casa e ele não quer ir. Então, acho que assim, a gente briga para todo mundo ficar curado, mas para todo mundo ter uma qualidade de vida boa, né? Então, acho que saber tirar a lição do câncer e transformar a sua vida para melhor, né? Acho que como a Soraya fez, assim, então você incorpora isso na sua rotina e isso vai virar uma coisa normal. Todo dia eu vou passar protetor e vou levar ele na bolsa, meus filhos vão ser educados diferente da forma com a qual eu fui educado, eu vou pegar mais no pé da minha mãe, do meu pai, quando eu for à praia junto com eles. Então, acho que esse tipo de modificação de estilo de vida serve para tudo. Assim, depois do câncer, a pessoa tenta comer melhor, tenta fazer mais atividade física, tenta fazer tudo aquilo que estava ruim na sua vida ficar melhor. Mas acho que a pior coisa que a gente pode fazer com um paciente com câncer é culpa. Acho que já é o suficiente ter passado por esse diagnóstico, a pessoa ter que viver, ai meu Deus, a culpa foi minha porque eu tomei sol. Claro que não, mas já que teve, vamos ver o que dá para melhorar. Acho que é isso, é tentar transformar numa qualidade de vida boa, sem ter esse peso da culpa. A culpa não foi sua, mas vamos ver o que dá para melhorar daqui para frente. E uma dica que uma vez o Dr. Rodrigo deu é deixar o protetor solar do lado da pasta de dentes. Então, você terminou de escovar os dentes, já passa o protetor. Que é justamente uma forma de incorporar na rotina. Falo para o paciente que vai trabalhar de carro, é claro que é uma parcela pequena da população, a maioria usa transporte público, mas deixar no carro, deixar na bolsa, deixar, às vezes, no local de trabalho, né? No caso em particular da autora dessa pergunta, assim, extremismos são sempre desfavoráveis, né? Mas uma mensagem importante é de que, claro, prevenção é fundamental, esse cuidado com a pele é fundamental, mas lembrar que o câncer de pele é uma condição altamente curável se diagnosticada no momento oportuno. Então, esse acompanhamento próximo, com uma equipe qualificada, com um bom dermatologista que permita pegar a lesão no começo, também vai permitir que ela continue vivendo com uma vida mais próxima do normal possível. Tem uma pergunta justamente sobre o autoexame, né? O que o paciente pode fazer para ter esse diagnóstico precoce? Eu acho que nós acabamos de falar aqui da avaliação dessas pintas, do sinal do ABCD, de pequenas feridas que aparecem nas zonas mais expostas ao sol, por exemplo, nariz, couro cabeludo, orelha, mãos, qualquer ferida que não cicatrize, que sangre, que comece a formar uma nodulação, são sinais muito simples que as pessoas podem procurar um médico que tenha formação para identificar esse tipo de problema e ter o tratamento. Doutores, a gente está finalizando, eu só queria, se os senhores pudessem passar uma última rodada para falar qual é a mensagem mais importante que a gente tem que ter nesse Dezembro Laranja. Bom, acho que eu diria captar as informações, né? Assim, entender as informações
E equilíbrio, né? Tudo na vida é equilíbrio, né? Então, assim, viver bem, usar a fotoproteção para o bem, saber que existe, mas usar para ter uma condição melhor de vida e fazer uma prevenção. É isso. Acho que não ter medo de ir atrás do diagnóstico, isso é uma coisa muito brasileira, de assim, eu tenho uma pinta feia, mas eu não vou ver porque vai que é alguma coisa. Não tenha medo, porque a chance de cura é muito grande quando a gente detecta no começo. Assim, o próprio melanoma, por exemplo, é uma doença cujo tratamento evoluiu muito, então ir atrás do diagnóstico, ser mais desconfiado, ficar em cima dos familiares que você percebeu que tem alguma alteração e usar filtro solar. Lembrar que o sol não é nosso inimigo. Ele é nosso amigo, desde que nós tenhamos uma boa relação com ele. Eu também acho. Educar e prevenir, procurar sempre as informações melhores, como o Dr. José Antônio realçou bastante. Aqui a gente tem que usar a internet de forma boa também para prevenir e procurar os especialistas corretos. O dermatologista, talvez uma vez por ano, vir fazer um check-up completo da pele, eu acho muito importante. Mas pelo menos uma vez por ano, acho que é fundamental para todo mundo. Um ponto importante é que, assim, conscientização e conhecimento são, de fato, essenciais, mas a gente precisa transformar tudo isso em ação. E para que isso consiga atingir um número maior de pessoas possível, precisa de um engajamento maior de representantes da sociedade, dos indivíduos, de grupos de pacientes, de sociedades médicas e, particularmente, também de integrantes do governo, para que a gente consiga estabelecer políticas de prevenção que sejam, de fato, eficazes. Bom, e eu deixo aqui o nosso agradecimento em nome do Instituto Melanoma Brasil. E como eu disse, nós trabalhamos bastante na divulgação, né, não só do melanoma, mas também de todas as formas de prevenção para todos os tipos de câncer de pele. E eu deixo aqui o nosso endereço nas redes sociais, para quem tiver interesse de buscar informação de qualidade, @melanomabrasil, tanto no Facebook quanto no Instagram. E a gente também tem o site, que é www.melanomabrasil.com. Obrigada. Eu acho que a mensagem de todos aqui finaliza, complementa, eu acho que é conscientização, o resumo, né? E acho que, assim, todos vocês que estão aqui interessados e nos ouviram, são multiplicadores, né? Então, eu acho que, assim, a gente hoje tem um acesso à informação enorme na internet, só que a gente sabe que tem porcaria e tem coisa boa. Então, procurar com muito cuidado e fazendo uma visão crítica e multiplicando isso, eu acho que isso é fundamental. Acho que uma das coisas que nós, como cidadãos comuns, temos que fazer é melhorar a nossa visão crítica. Eu acho que isso ainda falta um pouco, de um modo geral, para a humanidade, todos nós. Mas no Brasil, acho que falta um pouco dessa... Vai atrás, entra nos sites do governo, vou atrás, tem alguma coisa que eu possa, de repente, mandar uma mensagem para alguém que é importante que a gente tenha fotoprotetor mais barato, mais disseminado, mais, né, distribuído. Então, tudo isso eu acho que é a participação do cidadão. Nós temos que mudar esse país, não ter vergonha de perguntar, eu acredito, né? Não ter vergonha de perguntar. Eu acredito que a gente pode mudar esse país. Tá? Muito obrigado a todos, foi fantástico. O site da SBD é www.sbd.org.com, mas só colocar SBD no Google vai aparecer. Primeiro, Sociedade Brasileira de Dermatologia, porque nós temos as nossas regionais, a Regional São Paulo, o professor Tovo esteve aqui muito tempo à frente e ainda está também. Ajuda. A SBD Nacional congrega todas as outras. Tá bom? Obrigado. Acho que é isso. Obrigada a todos. Queria agradecer a presença. Feliz Natal para todos.